Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria imensa retornar essa casa que sempre nos acolhe com muito carinho. Nós pedimos as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso mestre bíblico, todas as horas. Não somente nesses minutos que passamos juntos aqui, né, mas em todos os dias das nossas existências. Hoje nós trouxemos um tema que você deve ter acompanhado lá pelo blog, né, da casa. A afabilidade e a doçura. E esse tema foi sugerido, foi pedido, foi solicitado por uma casa espírita ali no bairro Novo B, se não me engano. Uma casa dessa que nós ajudamos, participamos da fundação. Hoje ela mudou de endereço, está em outro lugar. E quando nos trouxeram o tema, nós pensamos em desenvolver alguma coisa, enriquecer, trazer mais alguma informação, além do texto inicial que vocês verão daqui a pouco, para falar sobre afabilidade e doçura. Esse tópico, meus amigos, ele está ligado, está referenciado, a origem dele está nesse capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E nós pegamos uma instrução do Espírito Lázaro para trabalhar. A sugestão foi essa. É uma mensagem de Lázaro, o Espírito, falando sobre afabilidade e doçura. Vocês verão, nessas lâminas que virão daqui a pouco, uma coisa muito interessante. Mas a leitura dessas lâminas é muito interessante. Não só a leitura cega, mas a leitura interpretativa. Que nós comentamos ali fora agora há pouco. A primeira dessas lâminas, que é como se fosse um primeiro verso, uma primeira ideia do Espírito Lázaro, ele nos chama a atenção primeiro. Ele fala sobre o tema, caracteriza, define, enfim, o que é ser afável e doce. A partir dali, como os bons espíritos não vêm aqui para perder tempo, eles vêm para trazer uma instrução que serve. Gente, eles são assim. Espíritos superiores não são aqueles que ficam passando a mão nas cabeças, não. Eles nos acalentam, nos suportam, nos orientam, nos consolam, sim. Mas, sobretudo, eles nos conduzem, nos dão as dicas, as diretrizes para que a gente tome, para que a gente modifique o nosso estado atual. Senão não teria razão deles virem aqui. Parece duro dizer isso, né? Mas é verdade. É o chamamento. Emmanuel, com relação ao Chico Xavier, por exemplo, deu muitas vezes, nós temos registros, da forma como ele conduzia o seu pupilo, o seu tutelado. Com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, sempre ali presente, mas quando tinha que chamar a atenção, ele chamava a atenção. Como nós, pais, fazemos com nossos filhos, né? Eles podem fazer muita coisa, mas tem certas coisas que nossos filhos fazem que nós temos a obrigação de ir lá dizer isso aqui, não. Estou errado? Tem coisa, porque nós temos o pátrio poder, temos essa obrigação. Os bons espíritos são assim, são como pais. Eles nos orientam, se aproximam de nós, dão todas as orientações necessárias. Mas se for necessário puxar a nossa orelha, eles puxam. Vocês vão ver isso no texto agora. Só para comprovar o que eu estou dizendo. Nossa, ele veio falar da afabilidade e doçura, está falando dessa forma. Que afabilidade e doçura é essa? Mas vocês verão realmente que eu vou trazer pessoas, ideias e comportamentos que caracterizam bem esse estado de afabilidade e doçura. Criaturas que passaram pela terra, que deixaram esse rastro de luz que não vai se apagar tão cedo. Não vai se apagar nunca, na verdade. Então esse tema e a mensagem que eu disse para vocês, que Lázaro começa diz exatamente assim, ó. Olha que legal. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são as formas de manifestar-se. Ele está dizendo muito claramente ali que quando nós somos benevolentes e consequentemente dóceis, a gente está aqui exemplificando, operacionalizando, digamos assim, esse comportamento. E o convite fica, um convite surdo para que nós sejamos assim. Vocês percebem que ele está só com a primeira definição. A partir daqui ele começa a puxar a orelha. Aí vocês vão entender por que eu falei isso no começo. Nossa, ele chegou já jogando pesado. Não é. Olha o que Lázaro fala. Entretanto, já começa com essa conjunção adversativa, né? Entretanto, no entanto, porém, contudo, mas nem sempre há que fiar nas aparências. Olha como ele vai dizer. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Ele está dizendo por outras linhas que nós frequentamos as faculdades, nos integramos em grupos de amigos muito cultos e tal, e ficamos polidos. Mas não é o suficiente. Polidos por fora,
Ele está dizendo nesse sentido. A nossa aparência é agradável, a nossa fala é mais agradável ainda, mas nós guardamos ainda lá dentro alguma coisa para ser mexida, para ser trabalhada. Por que eu digo isso? Porque ele continua assim, ó. Quantos há, ou quantas pessoas há, cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Percebam? Vão concordar comigo ou não, que ele está puxando a nossa orelha? Era Jesus se referia. Jesus usou expressões, gente, é a palavra de Jesus. Raça de víboras. Sabia que ele usou a expressão? E fez a comparação de algumas pessoas que estavam do lado dele falando bonito, com túmulos caiados. Onde por fora, é bem isso que Lázaro disse, por fora é tudo bonitinho. Mas por dentro, a palavra de Jesus é cheia de podridão. Ele também nos disse que em alguns, não todos evidentemente, em algumas circunstâncias, nós éramos, por exemplo, adúlteros, pecadores. Por que tudo isso? Por que eu estou chegando já com as, como se diz na gíria, o jargão, com as quatro patas? Para que nós saibamos que é para o nosso bem que eles fazem isso. Quando alguém nos adverte, quando alguém nos chama atenção, muitas vezes a primeira coisa é levar para o lado negativo, né? Esse moço que está no jornal da capa, tem um cidadão aí de cor morena, uma pessoa que é meu irmão, esse homem adora essa pessoa. O nome dele é José Raul Teixeira. O Raul, ele tem uma palestra onde ele fala dos 4 fundamentos da filosofia tolteca, que é uma civilização muito antiga que existiu aqui na América Central. E você lembra qual um deles? Não leve nada para o lado pessoal. Olha que interessante. Porque quando vem essa advertência dura e não serve para você, você não vai assimilar. Você vai dizer, não, para mim eu já superei essa fase, já, né? Mas se isso despertar em nós algum motivo de preocupação, opa! Só que como os bons espíritos fazem, nós aprendemos isso com os espíritos superiores, aí nas lições, evidentemente nas lições de estudo que fizemos. Eles chegam, dão advertência, mas eles nunca trazem o problema sem depois trazer a solução. Pode perceber se não é assim. Todos os espíritos bons fazem isso. Eles chegam e mostram como o médico faz. Você vai no médico, o médico vai direto já te colocando na mesa de cirurgia, te cortando? Não. O que ele vai fazer antes? O diagnóstico. Ele vai ouvir, vai ver o que você tem, de onde você veio, como você vive, como você se alimenta, se você dorme bem. Para depois de tudo isso, ele está levantando as questões mais difíceis. Depois ele vem com o tratamento, não é assim? Ninguém começa o tratamento primeiro. Primeiro uma análise. O que Lázaro está fazendo aqui é exatamente isso. Fazendo essa análise primeiro, para depois vir com o tratamento. E olha como ele continua, ainda puxando a orelha. É duro, gente. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios um sorriso e no coração um veneno. Que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. Por que os espíritos falam assim? Eu digo por que eles falam assim. Vocês lembram quando Paulo de Tarso dizia que as nossas atitudes tinham uma nuvem de testemunhas? Quem já leu isso? Lembram disso, né? Paulo estava se referindo não somente a pessoas encarnadas, mas principalmente e sobretudo à presença espiritual junto de nós. Durante o tempo que há muito tempo atrás, nós convivíamos num grupo em que tinha as comunicações com os espíritos de maneira bem direta, toda semana a gente conversava com eles, e eles davam provas assim de que estavam nos acompanhando. Ah, você aquele dia e tal assim. Aí você dá aquela de bobo assim, não, eu não. Aí ele começa a dar detalhes do que você estava fazendo, daí você tinha que se calar, né? De fato ele estava lá, ele viu. Porque eles veem, gente. Eu posso ocultar tudo de vocês, todos vocês aqui, mas da espiritualidade, da minha consciência eu não consigo ocultar. Não dá para ocultar. Por isso Lázaro fala com tanta autoridade. É um espírito que caminhou na sua época pelo planeta, nos acompanhou e nos acompanha até hoje. Esses espíritos, eles não foram, como a gente comentava do lado de fora. Ah, Jesus foi. Não, eles não foram. Jesus não foi. Jesus é. E a maioria desses espíritos não foram, eles continuam. Porque são espíritos que estão comprometidos com o processo de transformação da nossa sociedade, do nosso mundo. Então esses espíritos não vieram aqui, vou deixar uma mensagem bonita para vocês e tchau, arrivederci. Não, não é assim. Esses espíritos não é também aquele vínculo, aquela prisão com a terra. Eles fazem por amor.
Então esses espíritos vieram, trouxeram sua mensagem ao tempo da codificação, mas permanecem conosco, preocupados com a nossa transformação moral. E olha como ele continua. Que são brandas desde que nada as agaste, já disse, né? Mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Palavras de Lázaro. Já viram aquela pessoa que diz assim, eu sou muito bom, mas não pise no meu carro. Já viram isso ou não? Ele está dizendo em contrapartida que eu sou muito bom, mas nem tão bom assim. Podia falar assim, dava na mesma. Porque na verdade a maioria de nós é assim. Ah, ele assumiu a tribuna, está falando na casa espírita, deve ser perfeito. Negativo, quem disse isso? Quem assume essa tribuna aqui, às vezes é quem mais tem débito. Porque está falando aquilo, está falando a sua própria condenação muitas vezes. Gente. A casa espírita não tem essa coisa de hierarquia. O presidente é mais importante. Não existe isso, muito pelo contrário. Muitas vezes os mais comprometidos são os mais devedores. Por isso que estão comprometidos. Então, quem vos fala também tem cá as suas imperfeições para corrigir. E ainda bem que a gente percebe que tem, né? Porque senão a gente não corrigiria. Para você dizer que está tudo bem, você já era. Porque a Terra, sendo um mundo de provas e expiações, ainda tem muita coisa para ser arrumada. Então essa palavra é de Lázaro. E ele continua dizendo assim. Olha só que ele usa uma expressão bastante dura. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a querer desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Ele está errado? Ele não está errado. É lógico, não é todo 100% assim, claro, a gente sabe que não. Mas tem muita gente assim ainda, que fragilizados psicologicamente, não fisicamente, geralmente psicologicamente, não podem se sobrepor às outras pessoas no meio social, enfim, em qualquer lugar. Chega em casa, tem a mulher, tem os animais, tem as crianças. O que ele faz? Ele desconta as suas fragilidades naqueles seres que não podem lhe resistir. A gente vê muitos noticiários, infelizmente tem muito disso, né? As agressões à mulher, especialmente à mulher. E ele continua dizendo assim: não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que lhe chamariam a ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir. É o que nós dissemos agora há pouco. Eu fico olhando os olharzinhos de vocês assim, nossa, mas o que eu vim fazer aqui hoje assim de espírito? É para chamar atenção ainda. Na verdade isso aqui é noticiário, né? Isso aqui é como se fosse um jornal, um noticiário, onde um repórter, muito que sabe que os repórteres têm um compromisso de esclarecimento e de divulgar a verdade, né? É como se estivessem fazendo um trabalho de reportagem. Ele está dizendo o que está nos acontecendo. E continua assim: envaidecem-se de poderem dizer, no caso de dominar em casa e tal, aqui eu mando e sou obedecido. Mas também podia acrescentar, e sou detestado. Porque as pessoas só não falam o que ele é de medo. Medo de uma resposta agressiva, de algum, sei lá, de uma contrapartida. E aí ele vem lembrando uma frase de Jesus: não basta que dos lábios manem leite e mel. Ela está no Antigo Testamento, tem sido no Novo Testamento também. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Ou seja, se eu falar bonito aqui e parecer agradável para todo mundo, mas não ser assim na verdade, eu estou sendo hipócrita. É isso que ele está dizendo, com todas as letras. E aí ele vem dando, aí fiquem tranquilos, agora começa a calma. Lembra que eu falei que eles trazem o problema, mas trazem a cura também? Aí ele vem dizendo assim, para deixar o ambiente mais tranquilo: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. Aquele que é bom, ele é bom em todos os lugares, em todas as épocas. É o mesmo, tanto em sociedade quanto na intimidade. Aliás, tem um ditado muito antigo que eu vi, não me recordo aonde, que diz assim: se quer conhecer um homem, meça-o não pelo que ele faz em público, mas pela forma como ele se comporta no particular, no privado. Lá não tem possibilidade de fazer tudo. Ali que você vê como é que ele age de verdade. Para traduzir e para reforçar isso que Lázaro está dizendo. Você tem que ser o mesmo em todos os lugares. O mesmo bom, né? Não o mesmo ruim.
Tem que ser a pessoa, aquilo que tem de melhor, catalise aquilo, fixe aquilo e procure levar aquilo para sempre. Supere, suba um degrau, caminhe um passo à frente, progrida, cresça, brilhe a vossa luz. Olha que bonito também o contraponto. Existe, gente. Vós sois deuses. Palavra de Jesus, tudo o que eu posso fazer, vocês também podem fazer e muito mais. Não é maravilhoso? Então eu dei um susto em vocês, agora eu vou aliviar. Porque ele continua dizendo assim, para encerrar essa mensagem: esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar aos homens, a Deus ninguém engana. Ou seja, da mesma forma que nós somos descobertos como seres imperfeitos, eles também observam as nossas qualidades. Eles também falam de qualidades, não falam só de defeitos. Eles também orientam, também incentivam a cultura, o entendimento, o conhecimento, a prática do bem, da verdade, enfim, eles também fazem isso. Aliás, fazem isso a maior parte do tempo. Para que nós confirmemos tudo que falamos até agora, eu trouxe para vocês a comprovação do que nós dissemos. Eu vou até contar com a ajuda de vocês. Porque nós temos aqui nesses 5 quadros, vão aparecer ali 5 pessoas, 5, eu chamo de seres, porque estão além da questão pessoalidade. Eu chamo de seres. Tem 5 seres que eu vou colocar ali, que simbolizam a docilidade e a doçura. Quem vocês acham que vem primeiro ali como símbolo de docilidade e brandura? Vocês já estão sabendo de tudo? Fizeram a lição de casa? O primeiro não podia ser outro. Não podia ser outro. Eu não vou entrar em detalhes sobre o Cristo, porque daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre ele. Mas tem mais 4 ali para a gente preencher. Seres doces e afáveis, que todos vocês conhecem, ou já ouviram falar. Francisco o quê? Francisco de Assis. Francisco de Assis poderia estar ali. Com certeza poderia estar ali. Mas o segundo não é ele, é ela. Maria. Já falaram lá, já ouvi vocês falarem. E acertaram. Vamos falar um pouquinho dessa mulher, cujo nome não era Maria. Olha, desculpe, não era Teresa. Era outro nome. Teresa ela recebeu depois que foi ordenada em uma congregação religiosa, né? E não era indiana. Depois se tornou indiana. Mas ela não nasceu na Índia, nasceu em outro país também. Veremos daqui a pouco alguns pontos dela. Mas tem um terceiro. Esse muito conhecido de nós todos, espíritas. Francisco Cândido Paulo Xavier, Chico Xavier. Esse sem menor questionamento. Ontem nós tivemos uma reunião num grupo de líderes religiosos aqui em Curitiba, a gente representa a federação lá, e eu comentava com uma colega do budismo, se não me engano. Não, o budismo, tem várias linhas do budismo, vocês sabem, né? Tem o budismo tibetano, tem o budismo tal. E não é do budismo tibetano, é uma linha do budismo, acho que japonês, uma coisa assim, não me recordo agora que ela disse lá. E eu lembrava que o Chico teve uma ocasião em que ele defendeu as formigas. Ele ia passar por um determinado lugar, sabe, no interior do estado, quem morou no interior sabe. Tem aquela roça de um lado, roça do outro, que fica aquele monte, aquele burunduzinho, aquele, né? E você olha com atenção, tá aquela carreirinha de formiga assim. O Chico defendia as formigas. A docilidade desse homem era tamanha que ele era incapaz de fazer mal a um animal que a gente tem como insignificante. E eu levei para ela ela disse que ela não tem nada a ver com aquilo, mas me passaram como eu vendi como eu recebi. E tinha sido um grupo de pessoas de budistas que tinha visto aquilo. Alguém descobriu uma passagem de formiguinha e colocou um tijolo aqui, colocou uma faixa em cima e disse assim: não pise, cuidado, formigas. Sim. Fez como se fosse assim uma passagem para as formigas. Tem gente que age assim. E não age assim de maneira da boca para fora, não. Age assim o tempo todo mesmo. É o caso do Chico. Mas tem outro aqui que eu quero trazer para vocês. Esse é um político indiano. O Mahatma Gandhi. Vou falar um pouquinho sobre o Mahatma Gandhi e já vou até antecipando. O Mahatma não está no documento do nascimento dele. Vou até antecipar já. Sabe o que é Mahatma? O Mahatma não é o nome, é um título. É um título.
como se fosse um título da igreja, que significa aquele que é iluminado, aquele que cresceu bastante, aquele que é sábio, aquele que propaga as verdades. Sabiam disso? A gente fala Mahatma Gandhi, mas não é. O nome dele não é Mahatma. Tá? Mahatma é um título, aspas, religioso do povo hindu. E esse último, que não podia de maneira nenhuma, para mim, essa é uma escolha muito pessoal. Esse homem realmente, Bezerra de Menezes. Esse homem realmente, ele deixou aqui, eu estava lendo sobre ele hoje. Deixou e continua. Como eu disse, olha, continua. Ele tanto continua, quem de vocês já foi aqui nas conferências da Federação promove lá em Pinhais? Nos últimos anos, vocês devem ter lembrado, o Cris, o pessoal que foi lá, e é encerrado sempre com uma prece, uma preleção rápida dele, uma mensagem dele. Isso prova muitas coisas. Primeiro, aquilo que o senhor falou, ele não foi, ele continua. Ele está. É por isso que eu disse para vocês que os espíritos deixaram a mensagem, não é que foram embora, não, pelo contrário. A Terra é uma grande escola, um grande lugar de trabalho e de crescimento para essas almas. O que é mais lindo, eles aprendem muito. Podia ter ido, né? A Bezerra podia ter ido. Bezerra. Exato. Bezerra de Menezes é o seguinte, antes de seguir adiante, eu vou pegar esse gancho do Cristo para trazer uma notícia para vocês. Acho que muitos de vocês que já sabem que vocês gostam de Bezerra, que eu sei. Vocês sabem que Bezerra desencarnou no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, às 11 horas e 30 minutos da... Você sabe? A hora eu não lembrava, não, mas o dia, 10 anos. Pois bem, no dia 11 de abril de 1950, ou seja, 50 anos depois da desencarnação de Bezerra de Menezes, houve o que o irmão X chamou de uma festa na espiritualidade. Festa. Onde estava reunido Bezerra, todos os seus amigos desencarnados, e o Chico estava lá, desdobrado. A condição espiritual, a mediunidade dele permitia isso. E tinha vários outros, não era só o Chico não, segundo diz o Humberto de Campos, irmão X. 1950, 11 de abril, Bezerra tinha desencarnado exatamente 50 anos atrás. Aquela festa maravilhosa, todo mundo ali reunido, festejando um tempo de trabalho aqui na Terra, assim, muito grandioso, desse grande apóstolo da caridade. E o Chico lá assistindo a reunião. Quando, em dado momento, no meio da reunião, brilhou uma luz muito forte. E se materializou, aspas, se espiritualizou, né, que estamos no espaço, né, uma aparição no círculo espiritual, lá onde eles estavam. Um espírito muito bonito, um espírito belíssimo, de Celina, enviada de Maria Santíssima. Aparece no meio daquela assembleia e se dirige ao homenageado. Se dirige a ele e diz exatamente o texto, ipsis, não lembro, mas a ideia que ela transmitiu para Bezerra foi essa. De que a condição espiritual dele já tinha superado ou ultrapassado os limites necessários ou exigidos para que ele morasse, residisse, frequentasse, vivesse em outras esferas superiores à Terra. Isso em 1950. E nessa hora Bezerra já estava chorando, né? Ele chorava fácil, né? E Bezerra não pôde responder nada. A emoção tomou conta dele, ele não pôde responder. Mas ele pediu para que Celina levasse a Maria, a mãezinha dos céus, o pedido para que ele continuasse na terra, trabalhando, auxiliando, amparando, curando todos aqueles que ainda precisavam dele aqui. Como a benfeitora não pôde decidir nada, do jeito que ela veio, ela se foi. Antes que terminasse a reunião, aquele espírito voltou. Se dirigiu de novo a Bezerra, de joelhos, ele de joelhos, chorando de novo, e disse que a Mãe dos Céus não somente permitia que ele permanecesse na terra trabalhando, como isso se daria, ia se dar, já se dava, né? Sempre sob suas bênçãos. Essa foi a narrativa que nos chegou. Então é desses espíritos que não vão, eles não passam como um cometa, eles são estrelas. Tem diferença de cometa e estrela, né? O cometa ele vem e vai embora, né? A estrela ela se fixa e fica nos observando. Então Bezerra não é cometa, Bezerra é estrela, aspas, né? Claro. E tem algumas frases de Bezerra de Menezes, só alguns dados, bem rapidamente, que eu posso me lembrar aqui. Bezerra de Menezes, na sua persistência, nasceu no estado do Ceará, num lugarejo chamado Freguesia do Riacho do Sangue, numa fazenda, na verdade, ele nasceu. Numa fazenda perto de um município que não era nem município, um lugar que tinha esse nome de Freguesia do Riacho do Sangue, no dia 29 de agosto de 1831.
Brasil sob o regime imperial ainda português, né? Ele veio para o Rio de Janeiro aos 21 anos de idade, mais ou menos, e com 25 anos de idade ele era médico. Se formou médico, foi cirurgião, tenente do exército por pouco tempo, porque o comportamento dele fez com que ele fosse namorado pela política. Ele aceitou cargos políticos, a primeira esposa, na escolha entre permanecer no exército como cirurgião tenente para a política, pesou uma ideia, uma sugestão da esposa. Ele ficou 30 anos na vida política. E ele dizia que política é a arte de fazer o bem para todos. Igual hoje, né? Ele dizia que o bom político é aquele que se preocupa com o bem-estar das pessoas, da sociedade. 30 anos como político. Deixou de ser político, ele foi espírita durante somente 13 anos da vida dele. Essa é a tua curiosidade. Ele foi espírita sempre, só durante 13 anos. Mas esses 13 anos foi suficiente para que ele, pela maneira como ele se conduziu na divulgação da doutrina espírita, ele recebesse um apelido de o Kardec brasileiro. Foi contemporâneo de Kardec, diga-se de passagem, né? Ele desencarnou, então, como eu já disse, no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro. Filas e filas de pessoas para acompanhar o sepultamento dele. Uma condição financeira muito difícil. Os companheiros tiveram que se cotizar para colocar alimento na casa dele. Porque tudo que ele recebia no consultório, ele doava para os pobres. Aliás, o que lhe rendeu o apelido de o médico dos pobres. Né? Inclusive, na hora depois da sepultura, ele deu uma mensagem ao tamanho excepcional. Sim. Não sei se é Frederico Júnior, mas o Bezerra é um daqueles que realmente não vão deixar saudade, porque ele não foi, né? Ele mas eu quero trazer para vocês algumas falas de Bezerra. Tem que tomar cuidado com o horário, porque eu falo demais. Então tá. Algumas falas de Bezerra. Olha só, vocês vão gostar do que Bezerra falou, mas Bezerra também. Vocês vão concordar comigo agora, quando diz que esses espíritos bons, eles às vezes nos pegam no contrapé. Olha o que Bezerra falava, gente. Palavras dele tiradas sem modificar, que não se modifica a palavra de um espírito como esse. Falando a respeito da sua profissão de médico. Olha o que tem algum médico aí. Olha o que ele dizia, ou o que ele disse. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate a porta. Achou pouco? Então ele continua dizendo assim, ó, o texto é longo, mas vale a pena. O médico, aquele que não acode, que não socorre, por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mau caminho o tempo, ficar longe no morro, aquele médico, sobretudo, que pede um carro a quem não tem com quem pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro, esse não é médico. Olha a categoria, esse não é médico. É um negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Palavras de Bezerra. Mas ele foi mais longe, ele disse assim, esse é um desgraçado, que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e que lhe trazia a única esporta que jamais se perderá nos vai-e-vens da vida. Aquele único que pode saciar a sua riqueza de espírito, ou seja, o muito obrigado, o fique com Deus, o Deus lhe pague o que ele não podia pagar. Quantos dos médicos da Terra hoje têm condição de agir assim? Não é? Ao lado de toda essa puxação de orelha de Bezerra, mais para a classe médica aqui, os exemplos que ele deu, porque esses espíritos não só falavam, gente, que falar até eu falo, como estou falando aqui. Eles, sobretudo, faziam. E Bezerra era aquele que não tinha um centavo no bolso nunca, porque já tinha dado para alguém. E tem um livro de professor Ramiro Gama chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Está cheio de casos dele lá. E os mais conhecidos são aqueles do anel e o do abraço. Mas são muitos. O do anel todo mundo deve ter visto já, quando ele desce as escadarias lá da Câmara, lá dos deputados, coisa parecida, da Assembleia, seja o que for. E tem um cidadão embaixo lá pedindo, esperando ele, você já conhecia a bondade dele, pedindo ajuda dele. Ele disse que a mulher tinha morrido e que não tinha dinheiro para fazer o sepultamento da mulher. Ele mete a mão no bolso, procura as moedas, cadê as moedinhas? Não tinha nada no bolso.
Nem o passe do bonde não tinha no bolso. Ele olha para a mão, está aquele maravilhoso anel de formatura. Ele não pensa duas vezes. Ele tira o anel, entrega para o homem e diz assim: venda o anel, o que você apurar, você enterra a tua esposa, o que sobrar, você compra comigo dos teus filhos. Passou uma semana, ele de volta lá, e outro cidadão lá. Mesma situação, pedindo ajuda para ele. Esse dizia que os filhos choravam de fome à noite. Ele foi de novo, meteu a mão nos bolsos e nada no bolso. Já tinha ido tudo. Aí foi doloroso. Eu falei, nossa, o que será que ele fez? Dá vontade de nem contar essa história, deixar para a semana que vem, né? O que será que ele fez? Ele foi meter a mão no bolso, não tinha um centavo para entregar para aquela criatura que dizia que as crianças tinham fome em casa. O que ele fez foi surpreendente, emocionante, meus amigos. Ele teria perguntado para aquele moço, que parece muito simples, perguntado mais ou menos assim: o senhor conhece Maria Santíssima, Nossa Senhora? E o moço muito claro que eu conheço, doutor Bezerra, a mãezinha de Jesus, conheço sim. Ele diz assim: então em nome da Virgem, receba esse abraço. E abraçou. Longo e demoradamente abraçou aquela criatura, abraçou e passou todo um passe, mais que um passe, e deu algumas instruções para aquele homem. O tempo passou, semana seguinte de volta, o cidadão lá embaixo da escada. Ele desce as escadarias. E Bezerra não imaginou que ele fosse pedir, porque ele não veio pedir, ele veio agradecer. Ele veio dizer assim, que veio agradecer o abraço milagroso que ele recebera na semana passada. Porque naquela semana ele teria feito bem como ele sugeriu. Teria aberto o Evangelho, a Bíblia no caso. Na época o Evangelho estava em vias de sair, não tinha sido traduzido no Brasil. Abriu a Bíblia, fez a leitura, colocou água para as crianças e disse: nessa noite, doutor Bezerra, os meus filhos dormiram sem chorar de fome. Porque segundo ele parece que tinha alimento na água que ele deu para as crianças. Mohandas Karamchand Gandhi. Esse é o nome de Mahatma Gandhi. Eu já falei para vocês que veio que não tem Mahatma no nome, né? Mahatma é uma condição, é um título, é um posto, digamos assim. Esse homem desencarnou no ano de 1948, coincidentemente o ano da criação do Estado de Israel, e o ano em que uma das outras personagens que nós trouxemos aqui também estava se instalando na Índia, em Calcutá, para ser mais exato. Diremos daqui a pouco. Esse homem, formado em Direito, viveu numa Índia dominada pelos ingleses. Ele viveu na Índia só um ano de Índia livre. Que em 1948 também, depois da Segunda Guerra, os ingleses resolveram deixar a Índia em paz. Desculpe, 1947, para ser mais exato, foi um ano antes. Ele morreu em 48. Então ele viveu, na verdade, um ano na Índia livre do domínio inglês. Esse homem chegou a trabalhar um tempo como advogado na África do Sul, que era uma colônia inglesa na época, voltou e se manifestou contra os ingleses pelos impostos, que eram muito altos, especialmente sobre o sal. E participava ele era assim uma pessoa realmente resistente mesmo aos ingleses. Ele realmente era considerado assim um subversivo mesmo. Chegou a ser preso, inclusive, por causa disso. O fato é que Gandhi conseguiu, usando um pensamento hindu, digamos assim, um pensamento oriental chamado Satyagraha, que é um comportamento da não violência. Você me agride e eu não te agrido. Esse pensamento maravilhoso fala sobre isso. Ele conseguiu, agindo dessa forma, devolver a Índia para os hindus, ou para os indianos. Os ingleses viram, não podem nos incomodar com esse homem, não, sem disparar um tiro. Aliás, sem usar arma, porque Gandhi nunca usou arma. Aliás, ele acabou levando um tiro em 1948, talvez por uma dissidência política dentro da Índia, porque o Paquistão surgiu com a divisão. No processo de conquista da independência, melhor, da Índia, havia uma facção que queria rachar a Índia no meio. Isso demorou, inclusive, o processo de independência da Índia.
O fato é que a Índia foi rachada e hoje o Paquistão é um país separado, mas antes dessa independência ele era integrado à Índia. São inimigos até hoje. E até hoje eles brigam lá. Houve uma cisão muito grande, os povos, os muçulmanos entraram em confronto, foi uma coisa de louco, mas tudo bem, esse é um outro detalhe. O que eu quero trazer para vocês é um pensamento de Gandhi a respeito disso. Como esse homem agia e, sobretudo, como ele conhecia o Evangelho de Jesus. Conhecia não, como ele conhece o Evangelho de Jesus. Olha o que Gandhi falava, gente. Se dos ensinamentos do Cristo ficassem apenas os extratos do Sermão do Monte, mostrando que por mais que hindu ele fosse, ele conhecia o Evangelho, isso é que chama atenção. Se isso restasse, nós teríamos condições de pautar a nossa conduta para nos relacionar bem com a sociedade. Olha o que Gandhi falava. Um hindu falando do mestre dos mestres, do cristão por excelência, o próprio Cristo. E ele continuou dizendo assim, para fechar, ele disse assim: se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Ele sintetiza aquelas 8 bem-aventuranças como se fosse todo o pensamento da coletividade humana para ser feliz aqui na Terra. Para o homem, para dizer isso, ele tinha que conhecer profundamente o pensamento de Jesus. Mohandas Karamchand Gandhi. Esse foi o segundo exemplo que nós encontramos de afabilidade e doçura. Tem um terceiro, que é muito conhecido por todos nós, que é essa figurinha. Um homem amado, profundamente amado, que também foi muito criticado pela sua conduta, pela sua forma de agir, de pensar, até de falar. Sabe que tem gente que não se contenta, né? Tem gente que tem aquela coisa... Lembra que eu trouxe a mensagem para vocês no começo? Por isso que eu trouxe aquele trecho do começo para vocês. O Chico sofreu muito, gente. Vocês não fazem ideia do que ele sofreu. Só que ele nunca... A mãe dele, aos 5 anos... Ele ficou órfão aos 4 anos. Aos 5 anos de idade... Melhor, aos 4 anos começou a ouvir os Espíritos. Aos 5 anos ele ficou órfão. A mãe dele aparecia de vez em quando para ele e falava assim para ele assim: não responda à agressão. Não atormente as pessoas. Não fique de mal com as pessoas. Ele sempre aconselhava o Chico. Ela sempre, o Espírito, sempre falava isso para o Chico. Ele ouviu muito a mãezinha, muitas vezes. Ele apanhava lá depois da madrasta, que enfiava aqueles garfos na barriga dele e tal, e corria para o fundo de casa, perto de uns pés de bananeira lá, e a mãe ele aparecia e conversava com a mãezinha. Dos filhos, 9 filhos, todos separados com a morte da mãe. O pai dele não conseguia cuidar dos 9. O Chico foi entregue para a madrinha que o castigava. A mãezinha falava: fica tranquilo e ora, que eu vou pedir para Deus e vai vir um anjo do céu que vai reunir nossa família de novo. Aí o pai do Chico casou em segundas núpcias. A mulher, para casar com o pai do Chico, falou assim: eu caso com você, só que tem uma condição. Para cumprir a profecia da mãe do Chico, você vai ter que reunir todos os filhos de novo. E assim ele fez. Essa mãe vermelha trouxe os 9 de volta de casa e teve mais 5 filhos ainda. Foram 14 ao todo. O Chico é uma figura. É uma dessas pessoas assim que a gente vai passar muito tempo sem conhecer de verdade o Chico verdadeiro mesmo. Por isso tem que ler muita biografia do Chico, aqueles que conviveram com ele, para ver a maravilha que foi a vida desse homem, que é a vida desse homem. E olha que ele falava a respeito, por isso que eu trouxe como símbolo de afabilidade e doçura. Eu fico triste quando alguém me ofende. Lembra da mãezinha? Mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Para falar assim tem que ter uma grandeza de alma imensa, né, gente? E ele falava mais assim, ó: Deus nos concede a cada dia uma página da vida no novo livro do tempo. Como agora vocês estão sentadinhos aqui escrevendo uma página na vida de vocês. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Nas minhas palestras eu costumo dizer assim: vocês fizeram uma excelente escolha estar aqui hoje, porque vocês são livres para fazer o que vocês bem entenderem. Livre-arbítrio, não é verdade? Mas escolheram, dentre tantas outras coisas, estar sentadinhos aqui ouvindo uma mensagem que fala de Jesus. É a escolha maravilhosa. A melhor escolha que vocês podiam fazer, vocês fizeram. E o Chico continua dizendo assim, ó: olha que maravilha. Ele que foi recebido por Jesus quando desencarnou.
O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu para que nos amássemos uns aos outros. Já que eu dei a dica aqui, eu vou completar o raciocínio. Revelou-nos Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, uma mensagem que vocês acham muito fácil no YouTube, deve ter, na internet, chama-se O Retorno do Apóstolo. Nessa mensagem, intitulada O Retorno do Apóstolo, Joana de Ângeles retrata a chegada de Chico Xavier na espiritualidade. Quando ele chegou na espiritualidade, ele foi recebido nada mais nada menos que pelo próprio Cristo, por Jesus, que o teria acolhido como se pega uma criança, e dito mais ou menos assim: descansa por um pouco, meu filho, para esquecer um pouco as agruras da terra e desfrutarem por um breve período que seja dos benefícios, das delícias do céu. Coisa parecida com isso. Recebido por Jesus. Quem tiver curiosidade, pegue lá, não esqueça. O Retorno do Apóstolo, mensagem de Joana de Ângeles. E tem uma frase de Chico Xavier também que ficou muito célebre, que é essa aqui. Para aqueles que pensam que já perderam a vida, que fez tudo errado. Não, ninguém fez tudo errado. A vida é constituída assim de erros e de acertos mesmo. Não tem aquele que vem que acertou sempre. Sempre nós um erro e outras cometemos. Faz parte do processo. O que não pode é persistir no erro, né? Mas errar faz parte. Quem que estudou aí, fez do primeiro ano até a faculdade e tirou 100 em todas as provas? Ninguém. Uma hora ou outra você tirou um 9,5 lá, que eu sei. Mas eu quero dizer com isso que a gente erra, nem que seja um rio pequeno, a gente erra. E por isso que o Chico tem essa frase que ficou eternizada. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Para quem, como quem diz assim, nunca é tarde. Você não perdeu a tua existência. Não perdeu. Não perdeu. E não vai perder. E por fim, meus amigos, esta, cujo nome não era Teresa, era Goncha. O sobrenome eu não vou lembrar agora, mas é um sobrenome muito estranho. Está até na pasta aqui, deixa eu ver se... Não, vai ser difícil de pegar. Goncha Umairi, uma coisa assim. Ela recebeu esse nome de Teresa depois, algum tempo depois, numa ordem religiosa que ela foi aceita. Não se recorda se foi em Calcutá ou se foi ainda na Albânia. Ela é albanesa, sabiam, né? Não. Depois ela recebeu a titularidade, como se fosse assim... Cidadania, obrigado. Depois ela recebeu a cidadania, acho que foi até ali por volta de 48. Mas ela nasceu albanesa. E a vida dessa mulher realmente é uma saga, né? A maneira como ela viveu, o que ela fez, como ela tratava as pessoas, os exemplos de doçura, de força. Pequenina sim, mas ninguém segurava a mulher não. Tinha que entrar no gabinete de um político para pedir ajuda, ela ia lá e entrava com tudo. Se bem que não entrava com tudo, porque as pessoas abriam a porta para ela, né? Pelo respeito que ela tinha adquirido. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz, recebeu uma das medalhas mais importantes dos Estados Unidos, recebeu uma outra medalha da Paz na Rússia. Foi beatificada e depois foi canonizada pelo Papa João Paulo II, em 2016, se não me engano. 2003 um título, 2016 o outro. Então essa mulher realmente deixou, dessas que passam pela terra, e deixa realmente uma marca que ninguém consegue apagar. E tem algumas falas dessa mulher, olha para vocês terem ideia do nível de compreensão da vida de Madre Teresa. Conversando com um médico, esse é parte do diálogo dela com um médico. Conversava ali com o médico e tal, e entrou no assunto, no papo, aquele assunto assim de dar banho em leprosos. Mas leprosos são pessoas realmente que têm uma condição bastante difícil. Bastante difícil. E o médico teria dito, eu não daria banho no leproso nem por $1 milhão. O médico falou isso para ela. E ela respondeu ali na hora, o senhor não daria banho no leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor você pode dar banho a um leproso. Eu ficaria quieto, né? Depois dessa, para ficar bem quietinho.
palavra de Madre Teresa. Ela está dizendo com isso, meus amigos, que essa entrega, essa abnegação, negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo e viver para os outros, não é para qualquer um, não. Tem que ter uma condição espiritual muito particular para agir dessa forma. E Madre Teresa sabia como fazer isso. Outra frase dela: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Ninguém parou para pensar nisso, mas é a verdade, né? Você vai no oceano, quem vai para vocês que tem casa na praia ali e tal, vai um dia lá com aquele conta-gotas, puxa o gotinho, traga aqui para Curitiba, o mar já não é do mesmo tamanho. Não é. Isso é quântico, né? Isso vai para o campo da filosofia da ciência quântica, porque falta uma gota no mar, mas faltou uma gota no mar. É aquela velha história do passarinho, né? Que a floresta pega fogo, os animais saem todos correndo. Ah, mas vai todo mundo embora. Eles perceberam que o passarinho fazia o caminho contrário, em direção ao fogo. Eu falei, peraí, esse passarinho tá maluco. Ele vinha com uma gotinha d'água na boca, no bico, né? Para apagar o fogo. E os animais começaram a zombar dele. Você é maluco, passarinho. Além de passarinho, é doido. Quem te disse que você vai apagar esse incêndio com essa gota d'água? E ele responde o quê? Eu posso não apagar o incêndio, mas a minha parte eu estou fazendo. Perguntaram para Madre Teresa: a senhora não descansa? Quando que a senhora descansa? E ela respondeu: eu descanso no amor. Ou seja, eu descanso enquanto eu estou trabalhando. Eu disse para vocês que amenizar aquela lição pesada do começo, que foi puxando ele para todo lado, né? Tá aqui o contraponto. E para encerrar mais uma frase de Madre Teresa, agora tem que apressar mesmo. Ele diz assim: a todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não lhes proporciones apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração. Às vezes só a visita dela, só eu pegar na mão do doente, passar a noite na cabeceira da cama e tal, já estava feito o tratamento. Isso é coisa que qualquer um dos que estamos aqui podemos fazer. Nós passamos certa feita à noite com a senhorinha ali, inclusive está internada até hoje no hospital. Gente, eu fiquei até... Ela contou para todo mundo que eu passei a noite lá com ela. Porque para nós não faz sentido, mas para eles faz um sentido muito grande. Saber que tem alguém do lado ali cuidando de você. Isso é uma coisa que eles não vão esquecer nunca. Nunca. Quem ensinou isso? Esse aqui. Todos os que vocês viram agora são criaturas que seguiram os ensinamentos do Cristo, de Jesus. Tudo. Gandhi, Chico, Bezerra, Madre Teresa e todo lá, Francisco de Assis, que vocês viram, todos. Só foram o que foram, são o que são, porque seguiram o exemplo de Jesus. Só por isso. Ah, mas eles estão muito distantes. Eu não tenho condições. Todos nós temos condições. Por isso que eu lembrei para vocês: vós sois deuses e tudo que eu posso fazer. Essas pessoas ouviram. Vocês podem fazer e muito mais. Como quem diz assim: eu só tenho 3 anos para ensinar minha doutrina, que vocês não vão compreender pelos séculos. Vocês têm 50, 60, 70 anos para colocar em prática isso. Jesus. Alguém falou de Jesus primeiro. Tinha que ser João, né? Se você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, João é daqueles mais, digamos assim, eu costumo dizer assim, o mais místico. Mas místico, não no místico no sentido daquele que fica viajando, né? Como se diz na maionese, não. Místico no sentido de ver além, entender além, compreender além. João tinha essa capacidade. Ele diz do Cristo assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Jesus, na verdade. João está só replicando, né? João e Jesus. Dá para confundir os dois nessa fala, né?
fica na dúvida, quem foi que falou aí? Parece ser João. Jesus e João. João, aquele pequenino que caminhou com ele o tempo todo, Jesus tinha um carinho tão grande por João, mas tão grande, que foi ele que recebeu a incumbência de cuidar da mãe. Mulher, aí está teu filho. Falou Maria para João. Filho, aí está a tua mãe. Sabiam disso? Jesus encomendou a mãe para João. E eles foram lá para Antioquia, um lugar distante de um porto lá, que hoje não, tem umas fotos ali que não tem mais água, lá está tudo seco. Tem até a casinha lá onde eles viveram depois. O único seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, que morreu de velho. E os outros todos morreram de morte violenta. Morte. Né? Olha aqui mais sobre Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O que estava escrito lá atrás? O Cristo não pediu nada além de que nós nos amemos uns aos outros. Lembra disso? O que ele pediu? Ele seguiu dizendo, estamos na casa espírita, que fala em Jesus e que tem os preceitos do Cristo aqui dentro. Nisto todos conhecereis ou conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As equipes que trabalham nas casas espíritas têm que ser criaturas que se amem, porque só assim nós vamos conseguir amar todos aqueles que bateram as nossas portas. E a forma original de um preceito do Cristo, sem os retoques que algumas pessoas deram, é esse aqui. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel. O Israel não é aquele povo lá fundado, tá? Israel é o planeta inteiro. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E vem com o preceito: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, falando da lei antiga e tal. E disse assim: e o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Outra criatura que seguiu o preceito de Jesus, o irmão X traz nessa obra, Hilário Silva traz nessa obra o Espírito da Verdade, para o nosso final, a lição de uma mulher, que ele começa dizendo bem assim nesse livro: logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, São Carlos, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Ele começa assim: a senhora fundou o lar para crianças e fazia atividades artísticas para arrecadar recursos para manter o lar que ela fundara. E certa feita essa mulher foi numa outra cidadezinha para continuar atendendo pessoas que atendiam com passe, com oração, enfim, tudo que pediu ela fazia. E teve uma manifestação anti-espírita contra essa mulher. Apucos, gritarias, imprecações de todo tipo. No meio daquela confusão toda, um moço, jovem, forte, pega uma pedra imensa e desfere contra essa mulher. A pedra acerta da cabeça, o sangue escorre. Ela se medica depois. A primeira preocupação é cuidar das crianças. Aquela cena passa, ela continua naquela cidade, mais ou menos uma semana trabalhando, quando bate na porta da casa dela. É uma mãe, aflitíssima. O filho está com meningite em casa, febril, está quase morrendo. Ela larga tudo que está fazendo e vai atender a mãe. Quando chega na casa, quem que é o moço? Aquele que lhe atiraram a pedra. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao cabo de 6 dias o doente está curado. Quando sozinhos os dois, ele olha, reconhece ela, cheio de vergonha, ele fala assim: a senhora me perdoa? E ela diz somente isso aqui: Deus te abençoe. Como quem diz assim: eu não te perdoo. Como Jesus não perdoou. Que absurdo falar isso numa casa espírita, que Jesus não perdoou. Né? Jesus não perdoou, porque ele não se ofendia. Por isso que na cruz ele disse o quê? Pai, perdoai-os. Lembram disso? Ele não se ofendia. Essa mulher também não se ofendeu. Então fica essa lição para que a gente medite, para que a gente pense, meus amigos. A mensagem final é para que a gente também medite a respeito de tudo que falamos aqui. E é uma oração de agradecimento. Para que a gente seja grato, que nós precisamos ser gratos.
Precisamos aprender a agradecer. Sempre. E diz assim a mensagem: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. Quais são essas dádivas? A largueza da vida, por exemplo. O ar abundante é outra dádiva. A graça da locomoção é outra dádiva. A faculdade do raciocínio é outra dádiva. A fulguração da ideia é outra. A alegria de ver é outra. O prazer de ouvir é outra dádiva. O tesouro da palavra é mais uma. O privilégio do trabalho é outra dádiva. O dom de aprender é mais uma dádiva. A mesa que nos serve, olha quanta dádiva, né? O pão que nos alimenta é mais uma. O pano que nos veste é outra. Eu não contei, né? As mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprirmos a refeição e o agasalho, aqueles que trabalham para nós, nós nem vemos, nem sabemos. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento é outra dádiva. Mais uma, conversação do amigo, o aconchego do lar é outra dádiva. Só tem dádiva, né? O doce dever da família é mais uma. O contentamento de construir para o futuro é mais uma dádiva. A renovação das próprias forças que vocês conseguem aqui na Casa Espírita é outra dádiva. E aí vem uma advertência. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, sorteios da vida mesmo aí, a fim de exprimir, a fim de agradecer aos céus, a Deus. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas existências. Por isso eu falei da escolha que vocês fizeram. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Tudo tem um sentido objetivo. Todas as concessões do Pai Celestial são preciosas no campo de nossa vida. Aí vem a recomendação para fechar. Ele sempre faz assim. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. E é por isso que aprendamos a agradecer que o que eu faço? Eu agradeço, claro. Agradeço a vocês todos, todas, por terem vindo nos ouvir essa tarde maravilhosa. Muito obrigado mesmo, de coração, muita paz e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.